No mundo mágico de Harry Potter, os lobisomens são figuras envoltas em mistério, medo e preconceito. Essas criaturas que se transformam sob a luz da lua cheia vivem à margem da sociedade bruxa, carregando o fardo de uma maldição que não escolheram. A história dos lobisomens está repleta de lendas antigas, tratamentos mágicos e esforços para controlar uma condição que desafia a própria essência de sua humanidade. E é sobre eles que nós vamos falar hoje. Vamos explorar a origem dos lobisomens, as dificuldades que enfrentam, as tentativas do Ministério da Magia de regulamentar e apoiar aqueles afetados por essa condição. E principalmente discutir e teorizar o surgimento do primeiro lobisomem da história. Fica aqui comigo que você com certeza vai gostar muito desse vídeo. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e antes da gente entender mais sobre as origens dessa criatura, vamos entender mais sobre o que é ser lobisomem e o que é de fato essa maldição. O que é um lobisomem? E como o Ministério lida com isso? Bom, no mundo bruxo existem lobisomens espalhados por todos os cantos e tradicionalmente eles sempre foram excluídos da comunidade mágica de onde geralmente surgem. No final do século XIX, o grande especialista inglês em lobisomens, o professor Marlowe Forfang, empreendeu o primeiro estudo abrangente sobre seus hábitos. Ele descobriu que quase todos os lobisomens que conseguiu estudar e interrogar eram bruxos antes de serem mordidos. Também aprendeu com os lobisomens que os trouxas têm um sabor diferente dos bruxos e que eles têm mais chances de morrer devido aos ferimentos, enquanto bruxos e bruxas sobrevivem para se tornarem lobisomens. As políticas do Ministério da Magia sobre lobisomens sempre foram muito confusas e ineficazes. Um código de conduta para lobisomens foi desenvolvido em 1637, no qual o lobisomem deveria assinar, prometendo não atacar ninguém e se trancar em segurança todos os meses. Surpreendentemente, ninguém assinou o código, já que ninguém estava disposto a entrar no ministério e admitir ser um lobisomem. Problema que o registro de lobisomens também enfrentou mais tarde. Durante anos, esse registro, no qual cada lobisomem deveria entrar com o seu nome e detalhes pessoais, permaneceu incompleto e pouco confiável, porque muitos dos recém-mordidos procuravam esconder sua condição e fugir da vergonha e do exílio inevitável. Lobisomens foram transferidos entre as divisões de feras e seres do Departamento de Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas por anos, porque ninguém conseguia decidir se um lobisomem deveria ser classificado como humano ou bestial. Ninguém jamais se apresentou para os serviços de apoio pelos mesmos motivos que muitos poucos assinaram o registro e ele acabou sendo fechado. Para se tornar um lobisomem é necessário ser mordido por outro lobisomem em sua forma lupina na época de lua cheia. Quando a saliva do lobisomem se mistura com o sangue da vítima, ocorre a contaminação. Muitos mitos e lendas trouxas sobre lobisomens são, em sua maioria, falsos, com alguns fragmentos da verdade. Como um grande exemplo disso é que balas de prata não matam lobisomens. Além disso, uma mistura de prata em pó e dictamo aplicada a uma mordida fresca selará a ferida e evitará que a vítima tenha consequências mais graves de hemorragia. Embora existam contos trágicos de vítimas que imploraram para ser deixadas morrerem em vez de viverem como lobisomens. Agora, quais são as suas características? Na segunda metade do século XX, várias poções foram desenvolvidas para suavizar os efeitos da licantropia. A mais bem sucedida foi a poção de acônito ou a matacão. A transformação mensal de um lobisomem é extremamente dolorosa se não tratada e geralmente é procedida e sucedida por alguns dias de palidez e de fraqueza. Enquanto sua forma lupina, o lobisomem perde completamente seu senso de humano ou de certo ou errado. No entanto, é incorreto afirmar que eles sofrem de uma perda permanente de senso moral. Enquanto humano, o lobisomem pode ser tão bom ou gentil quanto qualquer outra pessoa. E o contrário também pode acontecer. Eles podem ser
perigosos mesmo como humanos, como no caso de Fenrir Greyback, que tenta morder e mutilar enquanto homem e mantém suas unhas afiadas em pontas de garras para esse propósito. Se atacado por um lobisomem ainda em forma humana, a vítima pode desenvolver certas características leves de lobo, como uma predileção por carne mal passada, mas não deve sofrer efeitos duradouros. No entanto, qualquer mordida ou arranhão dado por um lobisomem deixará cicatrizes permanentes, independentemente de ele estar em forma de lobo no momento do ataque. Enquanto está em sua forma animal, o lobisomem é quase totalmente diferente em aparência do verdadeiro lobo, com um focinho ligeiramente mais curto e as pupilas menores e a cauda tufada em vez de cheia e espessa. Mas a verdadeira diferença está no comportamento. Lobos genuínos não são muito agressivos e o vasto número de contos populares que os representam como predadores insanos agora são acreditados pelas autoridades bruxas como se referindo a lobisomens, não a verdadeiros lobos. Um lobo é improvável de atacar um humano, exceto em circunstâncias excepcionais. O lobisomem, no entanto, tem como alvo os humanos quase exclusivamente e representa muito pouco perigo para qualquer outra criatura. Mas como funciona a reprodução deles? Os lobisomens geralmente se reproduzem atacando não lobisomens. O estigma em torno dos lobisomens tem sido tão extremo por séculos que muito poucos se casaram e tiveram filhos. No entanto, onde lobisomens se casaram com parceiros humanos, não houve sinal de que sua licantropia fosse passada para os seus descendentes. Uma característica curiosa da condição é que se os dois lobisomens se encontrarem e se acasalarem na lua cheia, algo altamente improvável que só se sabe ter ocorrido apenas 2 vezes, o resultado do acasalamento serão filhotes de lobo que se assemelham a verdadeiros lobos em tudo, exceto por sua inteligência anormalmente alta. Eles não são mais agressivos do que os lobos normais e não visam humanos para ataque. Uma ninhada dessas foi uma vez solta sob condição de extremo sigilo na Floresta Proibida de Hogwarts, inclusive com a permissão de Dumbledore. Os filhotes cresceram e se tornaram lobos bonitos e inteligentes e alguns deles ainda vivem por lá, o que deu origem às histórias sobre lobisomens na floresta. Algo que os professores e os guarda-caça até agradecem, já que mantém os alunos fora da floresta. Por fim, como surgiu o primeiro lobisomem? Bom, minha teoria é que se a licantropia não é hereditária, é provável que tenha começado como uma poção, cujos efeitos eram tão fortes que resultaram em uma mutação, gerando a licantropia. Um possível início dessa teoria é o processo de se tornar um animago, que envolve a ingestão de uma poção poderosa. Druidas ou tribos distantes da civilização bruxa poderiam ter criado a tal poção utilizando ingredientes mágicos extremamente poderosos. E o manuseio inadequado desses ingredientes pode ter resultado na transformação do primeiro lobisomem. Sabemos que o mau gerenciamento de poções mágicas pode afetar a aparência de uma pessoa, como por exemplo quando a Hermione fez a poção polissuco e se transformou em um gato, por exemplo. Além disso, a poção para se tornar animago depende de uma tempestade de raios para funcionar. Fenômenos naturais podem afetar as poções, o que pode ligar a transformação do lobisomem e as noites de lua cheia. Ninguém sabe como a licantropia começou, o que reforça mais ainda essa teoria. O primeiro lobisomem matou todos os membros da sua tribo, sem deixar sobreviventes, e a partir daí começou a vagar e infectar outras pessoas com a licantropia. Apesar de todo o medo e preconceito que os cercam, é importante lembrar que por trás dessas criaturas existem seres humanos que não escolheram essa condição. Eles carregam o peso da transformação e vivem com o constante temor de perder o controle. São bruxas e bruxos que muitas vezes lutam para manter sua humanidade, enfrentando uma batalha interna a cada lua cheia. Por mais assustadores que possam parecer, os lobisomens são, em sua essência, vítimas de uma maldição que não desejam. Eles anseiam por aceitação e compreensão em um mundo que frequentemente os rejeita. Ao compreender sua história e suas lutas, podemos ver além da fera e reconhecer a humanidade que ainda existe dentro deles. Tá
aí, galera, vídeo muitíssimo interessante sobre licantropia e sobre o primeiro lobisomem que surgiu no universo de Harry Potter. Será que foi desse jeito? Será que essa minha teoria tá certo? Vocês concordam com ela? Faz sentido? Ou eu tô falando muita loucura aqui? Aproveita e já deixa nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês aqui. E se você tiver uma teoria de como surgiu o primeiro lobisomem, eu quero saber também. Se ela for muito diferente da minha, eu quero saber, já deixa aqui nos comentários também, vai ser muito legal trocar essa ideia com vocês. Se você tá comigo aí até agora, não esquece já de deixar esse likezinho aí, deixar a tua inscrição caso ainda não seja inscrito, vai ser legal demais contar com a tua ajuda nesse sentido. E se puder colaborar um pouquinho mais, se torne membro do canal, vai dar uma força enorme pra gente conseguir investir aqui e conseguir sempre evoluir. Os membrinhos ali estão crescendo de pouquinho em pouquinho, isso é massa demais. E a gente vai ter o nosso canalzinho ali pra conversar mais perto e juntar essa galera que gosta de Harry Potter, trocar ideia ali, trocar essas teorias muito loucas da nossa cabeça. É fantástico isso, cara. Eu tô esperando vocês lá no Discord. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!